Olá, eu sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia 7 de maio de 2020. E bem, nos primórdios do personagem Super-Homem, criado em 1937, se não me engano, os primeiros seriados tinham uma abertura que costumava fazer assim. As pessoas olhavam para cima e diziam: o que é aquilo? É um pássaro? É um avião? Não, é o Super-Homem. Mais poderoso que uma locomotiva, mais rápido que uma bala, capaz de transpor o edifício num pulo só. Bem, eu quero dizer é que se você olha para qualquer coisa que esteja voando e você não consegue identificar o que quer que seja, por definição você tem um OVNI, um objeto voador não identificado. Uma sigla que já está um pouco defasada, porque já surgiram outras siglas mais especializadas. No Brasil, a própria aeronáutica já chegou a usar OANI, objeto aéreo não identificado. Evidentemente, o termo é uma tradução de UFO, Undefined Flying Object, que é um termo que surge na década de 50 para substituir o infame Flying Saucer, literalmente pires voador. O termo Flying Saucer foi criado por um tal de Kenneth Arnold, um piloto da aeronáutica que fez um avistamento e diz que ele se comportava como se fosse pires jogados na água, quando você arremessa assim, ele sai quicando, né? Essa é a origem do termo Flying Saucer. Saucer é pires. Basicamente, o termo UFO foi criado pela Força Aérea Americana para substituir esse termo bizarro, que curiosamente ditou a tônica da aparência dos avistamentos ufológicos, apesar de, curiosamente, eu diria que a maioria dos avistamentos de UFOs não são discos, né? Tem outros formatos. E no Brasil o termo OVNI é ainda mais tardio. Para você ter uma ideia, tem um filme da década de 50, filme de 1954, chama-se, em original é Them. No Brasil foi traduzido como Mundo em Perigo. É um filme preto e branco ainda, sobre uma invasão de formigas gigantes. E tem um momento do filme onde um piloto da Força Aérea avista UFOs, né? E nessa época no Brasil, como não está popularizado o termo OVNI, é traduzido como discos voadores. Aí, qual que é a forma desses discos voadores? Formigas gigantes. Você vê o modo como o termo era elástico, utilizado de uma forma completamente ampla. O que eu quero dizer com isso é que se hoje a NASA está revelando imagens de OVNIs e dizendo que eles são reais, isso não significa absolutamente nada do que a maioria das pessoas está pensando. Ela está simplesmente admitindo que aqueles avistamentos ali realmente são de objetos que eles não foram identificados. O que eles são, aí fica em segundo plano. Se você for especular sobre qual seria a natureza desses OVNIs, aí você teria uma saraivada de opções mais prováveis, sendo as mais evidentes, que seriam aeronaves de algum tipo de procedência desconhecida. Talvez aeronaves espiãs, talvez mísseis, pequenos dispositivos, como se fossem drones um pouco mais sofisticados. Não estou falando desses drones que todo mundo tem por aí não, desses mais militares mesmo. Talvez seja uma aeronave de espionagem russa ou chinesa, ou às vezes até mesmo dos próprios Estados Unidos, mas de alguma procedência secreta. Não se sabe. Mas o fato é que, de haver um avistamento desses, para você saltar para extraterrestres, seres extraterrestres, tem uma diferença absolutamente monumental. E essa transição que o pessoal faz, fala em OVNI, ela já pensa logo no disco voador com ET lá, e que vem sabe-se lá de onde. É claro que existem motivos para se considerar que esses OVNIs, em alguns casos, possam ter uma tecnologia que está além da nossa, a julgar pelas manobras com que eles supostamente fariam. Mas, por exemplo, esses vídeos que foram liberados, sinceramente, não mostram nada que não seja possível para um dispositivo, uma aeronave relativamente sofisticada, principalmente se ela for miniaturizada. Um pequeno míssil, por exemplo. Apesar do formato estranho que eles aparentam ter. As imagens são ruins demais para que você possa ter uma análise um pouco mais aprofundada. É bastante curioso estar revelando isso agora. Não sei se é para ajudar a desviar a atenção da questão do coronavírus ou qualquer outra coisa. Mas note-se que está se dando até pouca atenção a isso. Em parte porque o pessoal está preocupado com outra coisa. Mas já fomentou, empolgou o pessoal, os ufólogos, né?
Bem, eu já fui um grande entusiasta dessa temática. Ainda na adolescência, eu cheguei a ser assinante de uma revista chamada, quer dizer, de uma instituição chamada CPDV, né? É Centro para Pesquisas de Discos Voadores, que divulgava uma revista de ufologia. E eu lia entusiasmado a revista Planeta, as revistas de parapsicologia, e isso lá na década de 80 ainda. E apesar de não ter podido contribuir financeiramente com essa instituição, eu me sentia preparado já para o dia do primeiro contato. Inclusive eu interpretava que muito do que os filmes produziam assim em matéria ufológica, de uma certa forma serviam como uma preparação da humanidade para esse vindouro primeiro contato, no dia que os extraterrestres pousassem com sua nave no pé da ONU para estabelecer lá a relação entre os povos pretensamente benéfica. Inclusive, eu acreditei muito naquele caso Adamski. É um dos relatos ufológicos mais famosos, de George Adamski, dos seres de Vênus, né? Era bastante esperançoso de que os seres de Vênus estavam prontos para nos ajudar e para interferir caso a gente tentasse uma guerra nuclear. Os seres de Vênus, curiosamente, eram arianos, homens altos, loiros, com os cabelos compridos, e vinham lá numas navezinhas que depois evidentemente se demonstrou ser uma total encenação, inclusive revelou-se como é que se fizeram as fotos, os modelos. Mas o fato é que eu acreditei muito nesse treco. E eu acreditei nisso até o dia que eu me dei conta de que era basicamente toda essa temática ufológica uma mitologia moderna, né? Curiosamente, quem me ajudou a perceber isso foi o seriado Arquivo X. Porque quando se começava a comentar sobre Arquivos X, começou a se utilizar o termo de mitologia da série. E esse termo, assim, me atingiu em cheio e me dei conta do que significava realmente essa temática ufológica contemporânea. Ela tem a mesma estrutura dos mitos tradicionais. Seres que vêm do céu. Curiosamente, eles não usam roupas, sabe-se lá por quê, tal como os anjos ou os demônios. Lembrando que muitas vezes são também considerados intraterrenos, às vezes, né? Que tem bases subterrâneas. Essa conexão sexual das relações que eles fazem, experiências sexuais com os humanos, os híbridos, tais quais os híbridos dos anjos e humanos, os Néfilins, e toda uma cosmovisão a respeito de raças espaciais, toda uma mitologia de conflito, às vezes, que tem entre essas supostas raças, que você divide lá entre os cinzentos, entre os reptilianos. Ou seja, à medida que o treco foi se desenvolvendo, no começo até era um pouco mais puro, mas como ele foi se desenvolvendo, ele foi absorvendo cada vez mais elementos da mitologia tradicional. Inclusive, quando começou a surgir os relatos de abduções violentas, que passaram a ser mais popularizados a partir do final da década de 80 mesmo, especialmente no Brasil, eu comecei a me decepcionar, porque eu comecei a ver que não era aquela visão mais esperançosa, mais otimista que tinha antes, né? Começou a virar uma coisa meio esquisita. Aí eu já estava meio desanimando mesmo, mas o fato é que eu passei por essa transição de acreditar piamente nisso, com todas as forças, e me desiludir, né, posteriormente. E essa desilusão não foi dolorosa, na verdade foi libertadora. E lembrando que eu sou mais velho que Arquivo X, né? Na verdade eu sou do tempo do Projeto UF. Projeto UF é uma série de TV que passava na Globo, inclusive, depois Fantástico, que era com supostos casos reais que estavam sendo revelados aos poucos pelo governo americano. Então eles faziam dramatizações, uma série de episódios isolados. Então estamos aí, o fato é que eu esperei e hoje, 40 anos depois, nós estamos na mesma aí, né? Até agora não percebemos coisa alguma que possa ser realmente compreendido como um fenômeno que evidencie a presença de seres, se não extraterrenos, pelo menos seres não humanos no nosso sentido antropogênico, que teriam tecnologias mais avançadas que as nossas. Mas essa questão ufológica é uma excelente oportunidade para a gente exercitar o pensamento crítico e alguns recursos racionais, especialmente na Vale de Ockham.
o famoso princípio de parcimônia de hipóteses. Porque, tudo bem, vamos supor que você veja um OVNI, existem de fato relatos que são muito difíceis de serem explicados, que transcendem a simples possibilidade de ser uma ilusão ou uma alucinação coletiva. Tudo bem, você isolou um determinado fenômeno que realmente você não consegue dar uma explicação clara. Quais seriam as explicações mais plausíveis caso você realmente possa ter certeza que aquilo não foi produzido por engenharia humana? Lembrando que isso é bastante questionável, porque a gente não sabe se de repente algum grupo secreto humano aí desenvolveu uma tecnologia extremamente avançada e está testando. Não sabe. De repente tem algum projeto governamental ou até privado secreto aí que tem uma tecnologia absolutamente assombrosa. Mas vamos supor que sim, a gente não tem motivos para crer que isso seja uma tecnologia humana, no sentido, eu chamo antropônica, porque antropos é o nome da nossa espécie humana, a nossa espécie biológica, né, que a gente chama de humanos, porque na verdade o termo humano é muito elástico. Dependendo da classificação, você poderia classificar qualquer extraterrestre de outra espécie, mas que tem capacidades cognitivas similares à nossa, como humanos também. Mas então vamos dizer que essa tecnologia não teria origem antropônica. Qual seria a possibilidade mais plausível para explicar de onde eles teriam vindo? A possibilidade mais plausível, claramente, que eles também teriam vindo aqui da Terra, ainda que fosse uma outra espécie. Por quê? Porque, por enquanto, o único planeta que nós conhecemos capaz de engendrar vida de alta complexidade é o nosso. E nós sabemos que esse planeta tem bilhões de anos de existência. É perfeitamente plausível que tenha se desenvolvido uma espécie anterior à nossa, inteligente, que tenha atingido um grau de sofisticação muito avançado e que por algum motivo nunca se relacionou com a gente. Pode até ter se extinguido antes ou não, ou se escondido. Mas assim, é perfeitamente plausível a ideia de uma espécie não antropônica, inteligente e muito avançada. Isso é pelo menos mais plausível do que a ideia que ela tem origem extraterrena. Porque apesar de nós acharmos que conhecemos o nosso planeta suficiente, isso é bastante questionável. Nós temos uma cobertura limitada da Terra. Até hoje a gente descobre aí sítios arqueológicos que a gente não tinha atentado antes. Ainda tem nichos da Terra que ainda são inalcançados. Existe um vasto mundo subterrâneo que nós não exploramos, um mundo subaquático que nós não exploramos. A gente ainda pode encontrar coisas no nosso planeta que ainda nos surpreendam. Então, com toda essa vastidão de possibilidades aqui na Terra, é que eu digo que é mais plausível que uma espécie não antropônica inteligente tenha se desenvolvido e surgido aqui, mesmo que depois já tenha saído do planeta, do que ela tenha origem efetivamente extraterrena. Nós poderíamos supor que de repente houve uma espécie anterior aqui, por algum motivo, não sabemos o que. Ela não deixou muitas marcas, ela de repente saiu do planeta, criou bases por aí fora, depois se extinguiu e agora está voltando alguns sobreviventes, alguns robôs que eles possam ter produzido ou qualquer coisa similar. Eu só estou querendo colocar que isso é a possibilidade mais plausível do que a ideia de a gente achar que eles se desenvolveram em outros planetas do nosso sistema solar ou que eles venham de outros sistemas estelares. Porque a gente realmente não sabe se é possível cruzar as distâncias interestelares. Eu nem vou falar dos malucos que falam em intergaláctico aí, porque isso aí já é totalmente fora de noção da realidade do universo. Então, sim, existem explicações ousadas, explicações praticamente fantásticas, porém mais plausíveis do que esse salto que já é dado para um ser extraterrestre, que além de ter tido que enfrentar toda essa dificuldade de cruzar uma distância interestelar por um meio que nós ainda não sabemos ser possível, ou talvez que tenha até surgido em outro local do nosso sistema estelar e nós sabíamos que não tem nenhum planeta nem lua por aí que teria condições de desenvolver vida complexa como a nossa. Ou seja, antes das duas possibilidades remotíssimas, a possibilidade de que tenha surgido e se desenvolvido aqui é maior. E no entanto isso praticamente não é considerado. E desenvolve-se uma imensa mitologia aí com direito a deuses astronautas e Anunnaki e o caramba, e com direito a guerras estelares e o escambau, em vez de se tentar investigar uma coisa mais simples, uma hipótese mais simples. O princípio de parcimônia da navalha de Ockham
é que você sempre deve preferir explicações que contêm uma menor quantidade de hipóteses. E essa que eu sugeri, o que é? Ela tem a vantagem de que é fato que o nosso planeta é capaz de engendrar vida inteligente. É perfeitamente possível que pelo menos um segmento dessa vida, quer seja afastado da árvore evolutiva humana, ou até mesmo parte da espécie humana, em algum momento tenha desenvolvido uma tecnologia mais avançada que a nossa e por algum motivo tenha se escondido e fosse a responsável por produzir esses fenômenos que nós consideramos OVNIs. Essa explicação é mais plausível do que você pressupor vida fora da Terra em algum local tal que foi capaz de desenvolver inteligência, que foi capaz de gerar uma tecnologia para cruzar uma distância interestelar ou uma distância interplanetária local aqui, que se por um lado é mais perto, por outro lado é mais improvável em termos de origem de vida, que os outros planetas e outras luas não suportam essa suposição. Ou seja, essas hipóteses de uma vida extraplanetária ou uma vida interestelar são mais remotas, são mais ousadas, elas acrescentam mais hipóteses. Portanto, não passam no teste da navalha de Ockham. E talvez isso seja ainda mais interessante quando você observa que as descrições desses supostos extraterrestres pela mitologia ufológica, eles são excessivamente antropomórficos. E o fato é que se nós supormos uma evolução biológica que tenha dado origem a uma espécie inteligente em outra esfera, não há nenhum motivo para acreditar que eles vão ter essa forma antropomórfica básica que a gente tem. A ponto de eles serem assim, tendo diferenças de detalhes, né? Às vezes tem uma cabeça maior, tem um olho maior, tem uma cor de pele diferente, mas é a mesma estrutura básica, cabeça, tronco, 2 membros com mãos, mais ou menos as mesmas articulações. Ou seja, eles são basicamente antropogênicos, antropomórficos. E por que deveria ser assim se a gente pensasse em termos de uma vida originada em uma outra esfera, totalmente desconectada da humana? Para você justificar essa forma deles, você teria que já acrescentar uma outra hipótese de que, por algum motivo ainda não conhecido, a evolução em planetas completamente diferentes seguiria mais ou menos os mesmos moldes a ponto de gerar tamanha similaridade. Ou talvez uma outra hipótese de que esses seres têm realmente uma aparência muito diferente da nossa, mas quando eles chegaram aqui eles resolveram criar uma outra espécie mais parecida com a nossa. Ou seja, são hipóteses em cima de hipóteses sem nenhum fundamento, sem nenhuma evidência. Tudo que você tem são essas evidências iniciais de aparentes fenômenos e aparentes relatos que se tem por aí também de avistamentos de outros seres, todos já contaminados por essa noção antropomórfica dos supostos extraterrestres. Então, pela falta de cuidado na elaboração dessa mitologia, é que fica muito difícil levá-la a sério de qualquer forma significativa. Esse fenômeno dos OVNIs que nós temos tão amplamente divulgado, ele dá um suporte muito fraco para você elaborar teorias cada vez mais ousadas e verdadeiras histórias. E quando eu falo nisso, nós não estamos falando de apenas uma suposição, é pessoal que tem uma doutrina completa. Gente que diz que recebeu livros, revelações divinas dos extraterrestres, que contam uma história mirabolante. Coisa do estilo de Star Wars, assim, aplicado no nosso caso. É um negócio muito ousado. Eu já acreditei muito nisso tudo, mas como foi uma das primeiras ilusões que eu perdi, né, eu acabei escrevendo pouco sobre isso. Isso é bem antes de eu começar a escrever, muito antes de internet. Tanto que eu tenho basicamente 2 textos onde eu tratei disso de uma forma mais detalhada. Eu vou linkar os dois, um está no XR, outro está no Evo. Eu escrevi sobre o criacionismo raeliano, né, o criacionismo que veio do espaço, de uma forma jocosa, claro. E no outro eu escrevi sobre essa minha história de desilusão, de deixar de considerar como uma realidade factual, ingênua, e passar a considerar como uma mitologia moderna, que eu acho muito mais fascinante. Se você for estudar por esse ponto de vista, eu acho que o fenômeno é mais interessante até, como psicologia de massa.
E inclusive isso teve também um impacto maior na minha produção de ficção científica, porque na verdade meu livro mais antigo é o famoso As Senhoras de Terrânia, né, que muita gente que me conheceu há mais tempo leu. Eu cheguei a imprimir uma tetralogia completa, eu cheguei a fazer impressões dos 2 primeiros livros que muita gente leu. E eu tentei publicar há mais de 20 anos atrás, só que eu desisti e nem vou publicar mais, porque ele é um material muito ingênuo, nada maduro, ainda está muito cheio de problemas, lá que se eu fosse querer retomá-lo, vou ter que reescrever completamente. E ele é fortemente calcado nessas crenças ufológicas. Eu tinha nessa época a ingênua pretensão de utilizar a literatura de ficção como uma forma de corroborar e divulgar ideias que eu achava que eram verdadeiras, mas que estavam assim, no máximo distorcidas. Então eu pretendia fazer divulgação de ideias ufológicas, de ideias de projeção astral, de ideias de espiritualidade, ou seja, eu queria usar a minha ficção como um veículo para comunicar coisas que eu acreditava que eram verdadeiras em termos religiosos ou de crenças em gerais. E isso eu joguei completamente fora. Hoje a minha noção é completamente diferente. Se eu produzo uma obra de ficção hoje, como nunca deixei de produzir, hoje ela já vai desafiar todas as noções existentes. Eu já não vou mais utilizá-la para corroborar qualquer crença pronta. Pelo contrário, eu vou estabelecer uma crença nova. Uma crença que eu posso controlar em seus detalhes, sem ter que dever nada a qualquer outros desenvolvedores, quer esses desenvolvedores sejam ficcionistas ou pessoas mitômanas que acreditam na factualidade daquilo que elas inventam. Nota uma coisa interessante. Sempre existiram as tais fotos e filmagens de supostos discos voadores ou extraterrestres. E sempre foram filmagens e fotos de má qualidade, onde você tem que se esforçar para sequer ver alguma coisa. E essas filmagens estão por aí, essas imagens, desde antes da década de 50. Tem coisas muito antigas. Mas curiosamente, nos últimos anos, com a proliferação monumental de câmeras, não parece que essas imagens, esses supostos avistamentos aumentaram. Pelo contrário, parece que eles diminuíram. Ora, há décadas atrás era perfeitamente plausível que num grupo de dezenas de pessoas, de repente, acontecesse uma coisa e ninguém tivesse uma câmera. Era perfeitamente plausível que até quem tivesse poderia não ter filme, dado a limitação de utilizar. Hoje é impossível. Se você tem 40 adultos, você tem 40 câmeras, pelo menos dentro de determinados parâmetros sociais, né? Então, por que não se tem muito mais imagens disso sendo divulgadas por aí? Se eu fosse ainda um entusiasta ufológico, eu diria que é porque os extraterrestres, à medida que está aumentando a presença de câmeras de alta qualidade por aí, eles começaram a se esconder mais, né? Seria uma forma de você explicar porque cada vez menos é notável esse tipo de alegação. E as poucas que ainda aparecem continuam com aquelas imagenzinhas miseráveis, de péssima qualidade, que você não consegue ver porcaria nenhuma. Quando não são fraudes completas, né? Como aquela famosa autópsia lá do extraterrestre. Para piorar, tem tido sim algumas coisas muito bacanas, mas assumidamente artísticas. O indivíduo que às vezes faz lá uma imagem legal, às vezes até publica lá como uma coisa real, depois ele vai e desmente, diz que até mostra o programa que ele utilizou para produzir aquelas imagens em computação gráfica, né? Ou seja, a situação não melhorou para a ufologia, apesar de hoje nós termos uma quantidade massiva de câmeras ativas por toda parte, todo mundo com muito acesso, e inclusive com câmeras de alta qualidade em celulares. Antigamente, se era plausível acontecer uma situação tal, ninguém pudesse filmar ou pudesse fazer uma fotografia precária, hoje essa mesma situação vai ter dezenas de câmeras apontadas para aquele negócio com qualidade muito maior e às vezes transmitindo em tempo real para a internet. E a gente não vê isso. Ou a gente apela para uma hipótese como essa que eu aventei, ou vão apelar para hipóteses mais ousadas de acobertamento do governo, escondendo informações cada vez com mais eficiência, homens de preto com equipes cada vez maiores. E por favor, não que eu não queira que seja verdade. Pelo contrário,
Eu adoraria essa revelação fantástica de uma civilização galáctica, da presença, da relação com seres mais avançados, principalmente se eles viessem para nos ajudar ao aperfeiçoamento. Meu primeiro conto de ficção científica, o primeiro mesmo que eu escrevi, está no meu site, é sobre extraterrestres. Chama-se Os Progenitores. Foi escrito em 99. Então eu tive muito interesse nesse assunto. Eu gosto desse assunto. Mas você tem que desenvolver um senso crítico para evitar que seus desejos, suas crenças, suas esperanças sejam exploradas, né, por pessoas que podem tanto estar mal intencionadas quanto serem elas próprias autoiludidas, né, gerando uma teia de reforçamento mútuo de crenças, de autoconvencimento ilusório, como acontece com as mais diversas linhas de pensamento por aí. Esse senso crítico é libertador também. Não tenha medo de buscar um ceticismo que desafie suas crenças. Via de regra, pelo menos comigo, a superação de crenças não foi dolorosa. Pelo contrário, na maioria das vezes foi prazerosa. Às vezes a gente fica com essa temor, né, de que vou deixar de crer numa coisa que me faz sentir bem, vou ficar mais triste, mais deprimido. Bem, não é a minha experiência. Não sei se é a minha experiência predominante, mas eu já vi relatos de outras pessoas também, muitas que mantiveram contato comigo, correspondência comigo, que revelaram essa mesma sensação prazerosa de superação de ilusões. Mas ao mesmo tempo não se feche. As possibilidades continuam existindo. Eu nunca fechei a janela da possibilidade. Jamais diria que não é possível. Pelo contrário, eu continuo afirmando que é sim possível, pode ser verdade. Mas enquanto eu não tiver excelentes motivos para superar os critérios críticos, os critérios de racionalidade, eu não vou abraçar crença alguma. Eu sou Marcos Valério XR, hoje é o dia 7 de maio de 2020. Obrigado pela atenção.